Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico, canal onde você aprende a ficar rico com cripto. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai comentar sobre o caso da FTX que aconteceu ontem e está acontecendo agora nesse momento que está tudo derretendo, está literalmente despencando o mercado inteiro. Eu até coloquei aqui atrás vermelho porque a gente está literalmente num banho de sangue e tá assustador realmente. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, só que eu tenho algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês e eu quero que vocês saibam sobre esse mercado, o que está acontecendo e o que eu também sei, né? Porque pouca gente sabe o que aconteceu realmente dentro da FTX para que tudo isso acontecesse, só que a gente tem algumas ideias do que pode ser e eu também quero comentar algumas coisas que o próprio CZ, o dono da Binance, falou no Twitter e também saiu notícias sobre isso, saiu matéria sobre isso, tá? Então, galera, é o seguinte, para quem não entendeu nada o que está acontecendo, ontem a FTX simplesmente derreteu, literalmente. O token da FTX, que é a FTT, literalmente caiu 90%. Muito sinistro, isso nunca tinha acontecido assim antes. Numa corretora desse tamanho aconteceu uma coisa tão rápida quanto essa, entendeu? Inclusive, o próprio governo dos Estados Unidos está indo atrás para entender o que aconteceu, ele está investigando e a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente vê o gráfico, esse aqui é o gráfico da FTT, né? O token da FTX. FTX é a segunda, era, né? Agora não é mais, era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Esse é um dos motivos pelo qual corretora não é carteira. Nunca deixe suas moedas na corretora. Eu já falo isso há muito tempo, desde quando eu comecei a falar sobre criptomoedas na internet, eu falo sobre isso. Então, assim, nunca deixe suas criptomoedas nas corretoras, porque isso aqui pode acontecer com qualquer uma, inclusive com as maiores do mundo, né? Esse daqui é o token da FTX. Olha essa linha reta para baixo aqui. Foi muito sinistro. A gente viu aqui desde esse último topo até o fundo mesmo, cair seus 90%. Então, assim, realmente foi uma queda muito sinistra que levou todo o ecossistema para baixo, inclusive outra criptomoeda também, a Solana. A Solana, a gente pode ver aqui, ó, a Solana também derreteu. Também foi uma queda sinistra. E o porquê? Porque a Solana tinha ligações com a FTX, tá? A gente vê aqui, deixa eu pegar direito aqui, que ela caiu seus 60%. Eu não tinha Solana, nunca tive Solana, nunca me interessou tanto o projeto, tá? Só que ver isso daqui acontecer no mercado cripto de novo é assustador, tá? É assustador para qualquer investidor, qualquer pessoa que tem dinheiro nesse mercado tá perdendo dinheiro agora. Então, assim, essas coisas acontecem e vocês têm que entender que é mais comum do que parece. A gente está vendo a prova disso. Então é o seguinte, o que vocês devem fazer agora? Eu, no meu caso, eu estou fazendo nada, tá? Eu estou esperando para ver o que vai acontecer, até porque nessas situações, quando esse tipo de coisa acontece, tá? É tudo muito rápido e geralmente quando a gente chega aqui nesse fundo local, pelo menos nessa parte aqui, a gente vê o que vai acontecer na próxima, qual que vai ser o próximo movimento. Pelo que ele parece aqui, a gente vai cair mais, tá? Pelo menos na FTT. E isso tudo pode levar o mercado cripto para baixo mais uma vez e mais forte, tá? Inclusive, o próprio Bitcoin quebrou suas baixas, ele está aqui em níveis que a gente não via há muitos anos. Literalmente, a gente está aqui a 17 mil e pouco. 17 mil, a gente viu a última vez aqui, ó, em 2020. Gente, é literalmente baixas de 2 anos atrás. Eu, particularmente, achei que o Bitcoin não ia passar de 17.800, tá? Isso aqui me pegou de surpresa e o próprio Bitcoin está se mostrando muito fraco. Muito, muito fraco. Então, assim,
a gente tem que esperar, a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Isso aqui basicamente pode ser liquidações, que literalmente pessoas estão sendo liquidadas, então acontece esse long squeeze, entendeu? E também pode ser a própria FTX vendendo fundos de Bitcoin para tentar se recuperar, para tentar voltar, entendeu? E não está conseguindo. Então, assim, o mercado tá maluco, muita coisa caindo muito forte, tá? Porém, ainda existe uma esperança, tá? Pelo menos na minha visão, ainda existe uma esperança por conta do próprio mercado das altcoins, tá? Por mais que o Bitcoin esteja muito fraco, eu vejo que as altcoins elas estão até relativamente fortes, tá? Olha aqui, esse aqui é o mercado das altcoins, aqui é o market cap das altcoins excluindo o Bitcoin e o Ethereum, tá? A gente não quebrou essas baixas daqui de junho, tá? Então isso aqui é uma coisa positiva para as altcoins. É, uma criptomoeda que me deixou impressionado foi a própria Dogecoin. Sim, galera, Dogecoin. Isso aqui é uma coisa que eu nunca tinha pensado que poderia acontecer. Uma queda tão brusca quanto essa no Bitcoin em alguns grandes players e a própria Dogecoin se sustentando muito firme. E a gente pode ver aqui que ela formou um padrão de acumulação Wyckoff e a demonstração de força no rompimento a gente retestou perfeitamente aqui. Ah, Henrico, mas isso não significa nada. Significa sim, porque se a gente, por exemplo, pegar o próprio Bitcoin e voltar lá para 2014, olha o que a gente enxerga. Uma acumulação Wyckoff, onde tem a fase Spring, a demonstração de força e um reteste da linha de rompimento aqui para que a gente continue subindo. E o que aconteceu na Dogecoin, gente? A gente viu acontecer basicamente a mesma coisa. Então, assim, o mercado das altcoins, na minha visão, continua firme, tá? Só que o Bitcoin está se mostrando muito fraco e isso está me deixando pensativo no mínimo, entendeu? E a FTX, na minha opinião, já era. Ela vai ser basicamente mais uma Luna aí da vida, entendeu? Então, eu estou fora da FTX, eu nunca tive FTT, entendeu? Já usei FTX há um tempo atrás, tinha tirado tudo já faz algum tempo. Só que isso aqui é bizarro de ver assim mesmo, porque eu não esperava. E aqui no Twitter, a gente tem que ficar ligado no Twitter sempre, porque sempre sai as notícias em tempo real praticamente aqui. E saiu algumas coisas, como por exemplo aqui, que os Estados Unidos reportou que está investigando a FTX por manipular ali os fundos, né, e emprestar dinheiro da galera que investia na FTX. Então, isso é um dos motivos pelo qual pode ter dado ruim, entendeu? Também aqui, ó, a Binance está considerando largar o negócio que ela ia fazer com a FTX depois de olhar o financeiro, entendeu? Da própria FTX. Então, assim, tá dando tudo ruim. Tá literalmente tudo despencando. Muita coisa ruim pode vir pela frente, tá? FTX pra mim já morreu. E aqui no Twitter do CZ, há 2 horas atrás da gravação desse vídeo, ele falou, ele soltou uma nota aqui pra galera de dentro do time da Binance, né? E eles falaram basicamente isso aqui, ó. Isso aqui saiu no Financial Times, tá? E que tem algumas partes daquela daquela carta que ele mandou para a galera que trampa lá. Só que aqui, ó, chefe da Binance diz que o colapso da FTX severamente corroeu a confiança na indústria de criptomoedas. Então, assim, realmente corroeu a confiança da galera. Muita gente está perdendo muito dinheiro, eu incluso, tá? Não vendi nada ainda. A gente que está perguntando se eu vendi alguma coisa, não vendi nada. Então, podem ficar tranquilos, tá? Eu acredito que vai voltar, mas não agora. O que acontece? Vamos ler aqui, ó. O quase colapso da FTX abalou severamente a confiança na indústria de criptomoedas e desencadeará um escrutínio mais rígido por parte dos reguladores, disse o chefe da Binance, Changpeng Zhao, um dia depois de orquestrar um resgate da rival da exchange.
Já disse em uma nota aos funcionários vista pelo Financial Times que o resgate que consolidou a posição da Binance como maior local de negociação de criptomoedas do mundo não foi uma vitória. Os reguladores examinarão ainda mais as exchanges. Licenças em todo o mundo serão mais difíceis de obter, escreveu Zhao à sua equipe na quarta-feira. A mensagem também expôs a velocidade do acordo em que ele encontrou com seu colega Sam Bankman-Fried para evitar o colapso total da FTX, que havia sido avaliada em 32 bilhões de dólares no início desse ano. A Binance se recusou a comentar o memorando interno. Os dois homens chocaram a indústria de criptomoedas quando anunciaram na terça-feira que a Binance concordou em resgatar a FTX depois que um aumento das retiradas dos clientes provocou uma crise de liquidez. Os problemas da FTX foram acelerados depois que Zhao disse que no fim de semana sua empresa planejava vender mais de 500 milhões de dólares do próprio token digital da FTX, a FTT, uma quantia que superou seu total médio diário de negociações. Nós não planejamos isso ou qualquer coisa relacionada a isso, disse Zhao. Faz menos de 24 horas que o SBF me ligou, que é o dono da FTX, né? E antes disso, eu tinha muito pouco conhecimento do estado interno das coisas da FTX. Eu poderia fazer alguns cálculos mentais com nossas receitas para adivinhar a deles, mas nunca seria muito preciso, disse Zhao. Fiquei surpreso quando ele quis falar. Minha primeira reação foi ele fazer um acordo OTC, mas aqui estamos, acrescentou. Zhao disse que ordenou que a Binance interrompesse as vendas de FTT, um token emitido pela FTX, após uma ligação com Bankman-Fried na terça-feira. Zhao disse que a devida diligência no acordo da FTX está em andamento e declarou publicamente que ainda pode desistir do acordo, em um tweet na quarta-feira. Ele deu a entender suas opiniões sobre o que deu errado na FTX. Nunca usem um token que criou como garantia. Não empreste se você administra um negócio de criptomoedas. Não use o capital de forma eficiente. Tenha uma grande reserva, tweetou Zhao. Após o quase fracasso da FTX, a Binance e outras bolsas maiores se comprometeram a publicar mais provas que mantêm os fundos de seus clientes em reservas seguras que estão prontamente disponíveis para atender saques. Ou seja, o que aconteceu com a FTX? Ele estava emprestando muito dinheiro que era dos clientes, entendeu? E isso é totalmente possível, porque basicamente os bancos fazem isso, entendeu? Então é muito instável fazer isso com criptomoedas pela volatilidade, entendeu? E aí acontece esse tipo de coisa. Aqui, devemos aumentar significativamente nossa transparência, comprovantes de reservas de fundos seguros, etc. Muito mais está por vir nessa área. Temos muito trabalho duro pela frente, sem falar que os preços oscilam muito, escreveu ele aos funcionários. O chefe da Binance também reconheceu que uma aquisição da FTX, criando de longe a maior exchange de criptomoedas do mundo, pintaria um alvo nas costas da empresa. As pessoas agora pensam que somos os maiores e nos atacarão mais, disse ele. O último problema que a gente poderia ter, e está acontecendo agora também, é a Tether. A Tether se disparando do dólar mais uma vez, chegando aqui a níveis bem baixos de 98 centavos, entendeu? Então, assim, infelizmente o mercado cripto está sob ataque. Porém, eu acho que o pior já foi, tá? Inclusive, o próprio Ethereum, ele conseguiu segurar suas baixas, várias outras criptomoedas seguraram suas baixas, tá? Então, isso é um ponto positivo para mim, para essas criptomoedas que a gente gosta, por exemplo, até Quant aqui, ó, segurou a baixa de longe, assim, foi tranquilo, entendeu? XRP também, ó, segurou tranquilo, tá? Então, assim, muitas criptomoedas seguraram, só que o Bitcoin está muito fraco, então isso me deixou um pouco com medo, assim, do Bitcoin colapsar também, tá? Porque ele quebrou uma estrutura gigantesca. Quem está no meu grupo de networking sabe o que eu estou falando. Então, assim, qual que é o problema nisso tudo agora, galera? Os reguladores vão vir matando nas criptomoedas por esse tipo de situação que aconteceu. A segunda maior corretora de criptomoedas do mundo simplesmente colapsa do além, entendeu? Ninguém sabia qual que era o estado financeiro da FTX até que ele foi pedir ajuda ao CZ, né, que é o dono da Binance, e aí veio à tona tudo isso aí. O colapso dessa corretora diz muito sobre esse mercado, então
é possível que as regulamentações sejam mais duras do que nunca a partir de agora por conta desse tipo de situação. E isso traz muitos problemas para descentralização. Como o próprio CZ falou, isso não é uma vitória para eles, entendeu? Porque acaba que a Binance se torna a maior agora de todos os tempos e se ela comprar a FTX, vai ser mais um motivo para que as instituições venham atrás da Binance, entendeu? Então, assim, uma situação muito complexa, muito difícil de entender tudo o que aconteceu. Minha visão, eu não sei de nada, porque literalmente ninguém sabe de nada. Foi muito rápido, foi muito inusitado isso e muito complexa essa situação. Vamos esperar o que pode acontecer daqui para frente. Só que, basicamente, para dar uma visão geral para vocês, o mercado cripto derreteu dessa forma por conta desse colapso da FTX, tá? Ninguém sabe exatamente o que causou isso, só que prova que corretora não é carteira, tá? Então, nunca deixe seus fundos na corretora e também que você não deve confiar nem em players grandes, tá? Então, não confie em ninguém. É um mercado de risco, tá? Então, tome cuidado e espero que vocês fiquem bem, tá? Comenta aqui embaixo também qual criptomoeda você acha que vai sobreviver a essa queda maluca. E vamos ver o que acontece daqui pra frente, né? Então, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Tamo junto demais e vamos ficar rico com cripto. Eu espero, né?